Boa noite, amada Igreja do Senhor. Não estou vendo nenhum visitante entre nós, mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, os que nos assistem pela internet. Eu peço que a Igreja do Senhor abra em Filipenses 3, versículo 12. Eu pediria que o pastor Afrânio lesse e em seguida orasse. Filipenses 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Pai Santo, te bendizemos nesses momentos em que o Senhor já nos deu a sua gloriosa fragrância no meio e em meio aos louvores, a tua presença, no meio da ministração e agora através da tua serva, a nossa amada ministra Carla Lobato, que o Senhor seja com ela, a dirige, que aquilo que Deus já colocou no seu coração, que possa ser transmitido, e desde já agradecidos oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. O sentimento que o Senhor colocou no meu coração foi acerca da fé, de prosseguir. Como Paulo, ele ainda não havia alcançado a perfeição, assim nós também ainda não alcançamos, mas uma coisa devemos fazer, prosseguir, porque a palavra do Senhor fala que o justo, ele viverá pela fé, não por aquilo que ele vê, mas confiando na onipotência do Senhor, que o Senhor tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas, não há impossíveis para o nosso Deus. E eu coloquei 3 áreas onde nós somos desafiados a exercitar a nossa fé, a criar o hábito de fé. E o primeiro deles eu coloquei o livramento. E lá em 2 Reis 13, 16 a 17, fala assim: disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Eu vou resumir essa história, que não dá para a gente ler todo, mas para entender o contexto. Esse rei era um rei que não agradou a Deus, porque ele levou o povo a tropeçar, a idolatria, ele seguiu os mesmos caminhos maus que seu pai. E os assírios estavam subjugando o povo de Israel. E foi nessa hora que ele procurou o profeta. Chorou, o profeta Eliseu já estava à beira da morte, e ele foi lá, chorou diante do profeta, e o profeta disse para ele pegar uma aljava e um arco. E o profeta ensinou a ele como lançar. Colocou a sua mão e ensinou ele a lançar a flecha. E ele disse: a flecha da vitória do Senhor. Em algumas versões fala a flecha do livramento. E aí, ele falou: abre a janela e lança. E depois ele falou assim: vai e atira. Mas ele falou no versículo 17: até consumir. E aí o rei, acostumado a ganhar as guerras na força do seu braço, depender da força de Deus, depender de uma flecha, e ele foi lá ainda com a sua incredulidade, porque se a gente ler o restante, você vai ver que o profeta ficou irritado com ele, porque ele falou assim: atira a flecha, mas ele não deu número de flecha, ele não disse isso, ele disse até consumir, e ele atirou 3 vezes, e isso deixou o profeta irritado. Então, assim, o Senhor estava disposto a livrar esse povo. Se a gente ler todo o texto, o Senhor estava com um olhar de misericórdia, porque Ele queria livrar o seu povo.
E às vezes nós somos entregues aos nossos inimigos por conta das nossas escolhas, por conta do nosso afastamento do Senhor. Mas isso não significa que é o fim. Se o Senhor te entrega hoje uma aljava e um arco, atira, até consumir os teus inimigos, até ver a vitória do Senhor na tua vida. Não é para parar, não é para olhar para trás, é para continuar, é para prosseguir. Se que sirva para crescimento. E se tu recebe uma palavra, crê nela, confia nela. Atira a flecha. Que flecha? A tua oração, o teu louvor, a tua adoração, a tua rendição diante do Senhor, a tua obediência. Vai com tudo, que os teus inimigos serão vencidos. Esse rei aqui, ele venceu 3 vezes, porque tinha pouca fé. Queria vencer na força do seu braço. A gente não vence os inimigos na força do nosso braço. É na força do Senhor. E tem que ter fé para isso. Se não tiver fé, não vai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção no nome da flecha. A flecha da vitória. Não é vitória de homens. Não é a vitória de você erguer o seu troféu. Mas você vai erguer a bandeira do Senhor. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu estandarte. Amém? Ainda que a guerra esteja ao teu redor. Mas se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, guarda isso no teu coração, irmão. É até ferir, é até consumir. Está difícil, não está fácil, mas é até consumir. Não para, não. Continua tirando, até que tu veja todos eles debaixo dos teus pés. Amém? É assim que a gente vence a guerra. Não na força do nosso braço, mas na força do Senhor, porque Ele é o nosso livrador. Ele é o nosso Salvador. É Ele, não somos nós. Não é porque eu não estou aqui pela minha força. Eu vinha, Senhor, eu não sou digna de subir nesse altar. E quase que eu peço para a pastora pregar no meu lugar. Aí eu recebi uma palavra de consolo de uma irmã. Ela falou para mim, os covardes não entrarão no reino dos céus. Aí eu, eita Deus, vai pegando, né? Então, irmão, é até consumir. Não desiste não, tá bom? Se tu caiu, levanta, te ergue, esquece o que tu fez de errado e prossegue. Prossegue para o Senhor. Amém? Tá falhando? Olha para o Senhor. E a segunda coisa que nós devemos desenvolver, o hábito da nossa fé, é na hora da provisão. Vamos abrir em Lucas 5. A gente vai precisar de muita fé nos últimos dias, irmãos. É muita, não é pouca, não. O justo aprende assim, a viver por fé, não pelo que vê, mas pelo que ele acredita, amém? Lucas 5, de 4 a 11, fala assim: quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e romperam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como a Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens.
e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O mar não estava para peixe, eles já tinham passado a noite todinha, e chega na praia, cansado, passou a noite sem dormir, lançando rede, põe rede, puxa rede, lança rede, e nada pegou. Então ele voltou de mãos vazias. Mas o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Jesus deu uma palavra a Pedro. Vai, empurra teu barco lá para o fundo e lança a rede. E que pese a experiência de Pedro como pescador, né? Recebendo o conselho de um carpinteiro, Jesus. Mas ele falou: sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei. Mas uma coisa, irmão, presta atenção no que ele falou. Vai para o fundo. Para te tirar o barco da praia, tu tem que empurrar. Tem que ter esforço. Tu tem que ir para o fundo. É onde teu pé não alcança. Mas eu não tenho um barco. Eu não sei pescar. Mas o que que tu tem? O que que tu sabe fazer? Tu sabe fazer alguma coisa? Tu tem alguma coisa? É o que tu tem que Deus quer usar. Não importa se tu tem barco, mas tu sabe nadar, então nada, irmão. Vai mais fundo, tira o pé do chão. Não é lá que o teu milagre está. É lá onde as águas são mais fundas. É lá que tem a provisão. É lá que o Senhor vai manifestar a glória dele na tua vida. Amém? Então, a gente tem que aprender com Pedro a ter esses momentos de loucura assim, com Deus, assim, porque Pedro fez umas coisas invocadas, né? Ele foi o único que saiu do barco, andou sobre as águas. Ele afundou, mas ele saiu, né, irmão? E ele voltou. Ele negou Jesus, mas foi o único que estava lá, até o fim lá, olhando Jesus ali, vendo de pertinho o que ele estava passando. Então, o Senhor quer saber se tem fé. Tu tem fé, irmão? Tu tem fé? Em toda situação que tu possa estar vivendo, porque eu queria dizer para vocês que os dias vão ser bonzinhos, que vai ser tudo azul com bolinhas brancas, mas não vai ser. Vai ser difícil. E se tu não tiver fé, tu não vai aguentar. Está desempregado? Faz alguma coisa, vai vender din-din na rua. E Deus vai te abençoar lá. É assim, irmão. A porta está fechada, não abre. Vai ver o que tu pode fazer. Vai mais fundo. E se Deus está pedindo só para te orar, então ora. Então busca. Mas alguma coisa tu tem que fazer. Porque nós somos o agente participante do milagre. Então, se você quer ver milagre na sua vida, age em favor dele. Tira teu barco da praia. Vai aonde teu pé não encosta. Vai aonde tu não tem estaca. Onde o teu apoio é o Senhor. Onde a tua glória é o Senhor. Ainda que seja humilhação, ainda que seja vergonha, mas é o Senhor que está contigo. E se Ele estiver contigo, não vai te faltar nada. Amém? Então, milagre é assim, você não tem que ver, você tem que crer. Você põe o pé e o Senhor põe o chão para ti. É assim. Se não for assim, não vai. Não vai ver milagre. Não vai ver sinais e prodígios e maravilhas do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta pedir e ser inconstante. Não adianta, porque é como a onda do mar, não recebe. Porque não acredita naquilo que pede, não acredita naquilo que busca, não acredita num Deus onipotente, que pode fazer todas as coisas. Ele te criou, irmão. Tu acha que Ele não pode fazer outra coisa? Tu acha que Ele não pode trazer à existência aquilo que não existe? Irmão, não existe mais nada na minha vida, mas tem Deus, então Ele pode criar todas as coisas, Ele pode fazer nova todas as coisas, porque Ele é Deus e para Ele não há impossível. Amém? E o terceiro, que nós devemos prosseguir desenvolvendo um hábito de fé,
é para cumprir o chamado do Senhor. Mas olha, irmão, isso é para quem tem chamado. Se você não tem, você não vai sair fazendo as coisas, vai dizer que foi o pregador que falou, tá bom? Vai fazer besteira não. Preste atenção. É, porque depois a culpa é do pregador. Atos 5, de 14 a 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres. Eu estou lendo certo, Tona? Agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Tu quer ter uma sombra dessa, irmão? Fala aí. Eu não sei falar bonitinho, né? Meu filho falou assim, mãe, a senhora tem que falar bonitinho igual o pastor, igreja amada, Eu sou meio cabocona para me falar, mas me ame aí, tá bom? Quer ter uma sombra dessa, irmão? Eu só ouvi bem pouquinho, né? Quer ter uma sombra dessa, irmão? Então segue aí. Faça-se conforme a tua fé. No versículo 15, fala que a sombra dele era projetada. E aí eu fui ver a questão da sombra. E existe a sombra, aquelas pessoas que têm sombra própria e tem a sombra projetada. A sombra própria é de corpo translúcido. Ele não retém luz. É como se a luz passasse por ele despercebido. Então, ele não projeta sombra. Né? Quem olhar e falar assim, o poder estava em Pedro, não. O poder estava na luz que estava sobre a vida dele. O poder de Deus é assim, se manifesta nas coisas pequenas. E Pedro era um dos pequenos, usado para a glória de Deus. Por isso que ele projetava, o corpo dele não era translúcido. Ele não se achava o cara. Ele era opaco. Quem tem o corpo opaco, ele retém a luz. E ele projeta a sombra. Quanto mais próximo da luz, maior é a sombra. O pastor Afrânio publicou uma foto no grupo que é de uma águia e projetava a sombra no mar, assim, com as asas abertas. E eu creio assim, irmão, que a sombra que Pedro projetava era assim. Não era só de um lado, era ao redor dele. Aonde ele ia passando, ia curando. Era do lado direito, do esquerdo, era na frente, era atrás. Aonde tivesse o enfermo, o imundo, ele ia curando. Então, se você quer ter uma sombra dessa, você está disposto a deixar o quê? Você está disposto a largar o quê? Porque na hora que a cooperativa de Pedro deu uma guinada, ele teve a pesca mais maravilhosa, o Senhor chegou com ele assim, segue. E ele deixou aquilo dali, tudinho, que foi o auge da carreira dele, e seguiu. Tu quer projetar a glória de Deus? Tu quer manifestar o poder de Deus? Tu quer ter comunhão com Deus para expelir demônios, para curar enfermos, para ser um pregador, e tu pregar e as pessoas se converterem? Tu vai ter que sair do barco e andar sobre as águas. Tu vai ter que aprender a morrer para que outros possam viver. Tu vai ter que aprender que o poder não é teu, mas vem de Deus. E quanto mais próximo tu estiver do Senhor, mais tu será um canal de bênção. Para que tu alimente a outros. Né? Para que tu seja pão. O pão, ele é amassado, ele é sovado, ele tem que ir para o fogo para assar, para depois servir de alimento. E assim, o Senhor projetará a glória dele em todo aquele que quer, em todo aquele que põe a mão no arado.
e não retrocede. O arado, né, não é uma ferramenta pesada. O arado não é uma ferramenta pesada. Por isso que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. O arado, nos tempos antigos, alguns usavam só uma varinha para ir abrindo ali. Dependendo da semente, não precisa cavar muito, é só fazer um risquinho e lançar a semente. Mas o arado, se tu não largar e tu tropeçar no caminho, tu vai ter o apoio para te voltar. Tu vai conseguir ficar de pé de novo. Mas não larga o arado. Não olha para trás. Somente prossegue. Ainda que esteja uma guerra ao teu redor, mas olha para o teu Deus. Olha para o Senhor, porque se tu olhares para Ele, tu serás capaz de dar a tua vida por amor de outros. Tu serás capaz de te calar, ainda que tu esteja na tua razão. Porque o Senhor não está buscando quem tem razão. Ele está buscando quem tem um coração disposto. E se tu queres isso para a tua vida, estou falando para quem tem chamado, tá bom? Em nome de Jesus, não vai deixar as coisas que tu tem aí. Porque talvez o chamado da tua vida seja ser um enfermeiro. Talvez o chamado da tua vida seja ser um professor. Mas Deus vai te usar aonde tu fores, aonde tu tiveres. Amém, amada igreja do Senhor? Então não retrocede, prossegue, ainda que esteja difícil, ainda que te falte o pão, mas não pode te faltar o Senhor. Não pode te faltar fé. Amém? Que nós venhamos adorar o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço que o grupo Ministério de Louvor possa subir. Amém, amada igreja do Senhor. Como sempre é dito aqui no altar do Senhor, mais uma palavra, mais uma orientação de vida, mais uma palavra de sabedoria para guiar, para nos direcionar, para nos iluminar o caminho da nossa caminhada como igreja, como servos, até aquele glorioso dia em que nós vamos ver a face do nosso Deus. Uma palavra de bênção, uma palavra que orienta o oxigênio de todo o servo de Deus, a fé. Porque sem fé, a palavra de Deus fala que é impossível agradar ao nosso Deus. E nesse momento de louvor, igreja, é um momento, amada igreja do Senhor, irmãos, é um momento que a gente pode exercitar a nossa fé. Nesse momento do louvor, é também um momento em que nós podemos entronizar o nosso Deus e nos concentrar e invocar de dentro para fora o nosso Senhor, esquecendo os problemas, esquecendo e colocando diante do nosso Deus os nossos problemas, falar para os nossos problemas que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas, não olhar para os homens, para as pessoas que são falhos que estão aqui em cima, mas olhar para Deus, fechar os olhos e adorar o Senhor de todo o coração, porque o Senhor nos requer isso. Essa semana o Senhor ministrou para as nossas vidas qual é o culto e a adoração que Ele quer de nós.